página 52 do livro de Atos dos Apóstolos, o item 3.2, Enéas e Dorcas curados através do ministério de Pedro. Bom, contextualizando, o apóstolo Saulo de Tarso ainda, né? Ele se retirou para a região de Tarso, que era a sua cidade natal. Certamente está lá trabalhando para o Senhor, mas agora o livro de Atos ele vai concentrar a mensagem no ministério de Pedro. Tá bom? No livro eu coloquei um comentário. A partir deste momento temos uma ênfase no ministério de Pedro. Ele visita cidades da Judéia, como Lida, que havia sido evangelizada por Filipe, está lá em Atos 8:40. A cidade de Lida ficava próximo do mar Mediterrâneo, distante uns 56 quilômetros de Jerusalém. Em Lida, Pedro curou Enéas, que estava enfermo em uma cama há 8 anos, e próximo a Lida ficava a cidade de Jope, onde Pedro foi chamado e ressuscitou a irmã Dorcas. Então vamos ler essas referências. Abra então a sua Bíblia em Atos capítulo 9, versículo 32, que diz: E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Bom, como disse, Lida era uma cidade da Judéia. Então, observe que o ministério dos cristãos, aqui do apóstolo Pedro, está concentrado entre os judeus. Se Saulo, lá em Tarso, se ele está evangelizando algum gentio, nós não sabemos. Por isso, aqui nós veremos o primeiro gentio considerado na história evangelizado, será Cornélio, aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Então, aqui o apóstolo Pedro ainda está visitando judeus que aguardavam o Messias, muitos que já tinham aceitado Jesus como Salvador. Okay? Jesus evangelizou essa região quando ele foi evangelizando até as regiões de Tiro e Sidom. Então, passando por essa região, ele evangelizou e muitos receberam ele como Messias. Okay? O versículo 33. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Bom, não tem como nós falarmos em números aqui, mas lembre-se, no dia do Pentecostes foram quase 3.000 almas que se converteram. Depois foi falado em 5.000, depois em uma grande multidão. E pessoas aqui que talvez não estavam nem entre esses que se converteram no Pentecostes, mas que se converteram, pode ter se convertido durante o ministério de Jesus. E nós vimos que neste período não está ocorrendo perseguição. Porque os sacerdotes nesse período, eles estão sendo trocados. Esse período aqui, como eu disse para vocês, Saulo de Tarso, assim, as obras de cronologia, normalmente coloca a conversão dele cerca de 2 anos depois da morte de Jesus, então teria sido no ano 31, 32. Depois de convertido, ele foi para a região da Arábia, ficou 3 anos lá, e teria voltado então no ano 35, e ficou em Jerusalém pregando, e depois foi para Tarso. Então aqui nós já estaríamos no ano 36 da era cristã. Ano 36 segundo a história, principalmente Flávio Joséfo, historiador judeu que conta isso, segundo a história foi o ano que Caifás foi tirado do sacerdócio. Então dá para nós entendermos por que a igreja está tendo paz nesse período. Tá bom? Porque, vamos dizer, trocando os sacerdotes,
Pode ser até que tenha sido colocado um sacerdote que temia a Deus, porque os saduceus, nós não podemos dizer que eles temiam a Deus, porque, como nós sabemos, eles não acreditavam na integridade da profecia do Antigo Testamento. Então, nós temos que chamar eles de incrédulos. Okay? Nesse sentido, relacionado às Escrituras, claro que eles acreditavam em Deus, não estou dizendo que eles eram ateus, né? Não chegavam a tanto, mas eles só acreditavam nas Escrituras de Moisés. E isso, claro, tornava o ministério deles um ministério problemático. Quem desacredita na integridade das Escrituras Sagradas, é claro que eles não terão a operação do Espírito Santo na vida deles, como o homem necessita, né? Então, nesse período, a igreja está tendo paz. Então, combina com esse comentário histórico de Flávio Joséfo, que foi nesse ano que Herodes mandou tirar Caifás e aí entrega o sacerdócio a outro. E aí pode ser que fosse um homem que temesse a Deus e não perseguia, ou até um homem pior do que eles, que fosse só político, ok? Mas só o fato deles não terem, como ele não ter, pelo menos, ao que parece, né, convivido com Jesus, e não ter participado daquele julgamento, e já terem se passado aí cerca de 7 anos, porque sempre lembrando, nós dizemos que Jesus morreu provavelmente, a data aproximada, mas Jesus morreu provavelmente no ano 29 da era cristã. E aqui nós estaríamos já no ano 36. Então, o fato é que o cristianismo está tendo paz e assim o cristianismo está se desenvolvendo, ok? Bom, então aqui foi falado, né, dessa cidade de Lida e Sarona. Eram cidades que ficavam, como eu disse, a 56 quilômetros de Jerusalém, e agora o apóstolo Pedro vai para Jope, no versículo 36, que era uma cidade que ela já ficava um pouco mais distante, mais próxima. Eram 60 quilômetros de Jerusalém. Essas quilometragens são aproximadas, né? Hoje a gente calcula mais facilmente, até com o Google. Você vai pelo Google e ele calcula para você essa distância. Então são cerca de 60 quilômetros. Okay? O versículo 36, então, Pedro vai estar em Jope. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto, ou seja, ia preparar para o sepulcro, como normalmente eles faziam, né? E 4 quilômetros, as pessoas, vamos dizer, percorrem rapidamente, né? Em 30, 40 minutos, você percorre 4 quilômetros. O versículo 38, e como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E vamos considerar, é um desafio para eles, né? Porque sempre tratando de ressurreição, é algo que poucos acreditam, no mundo antigo, só os judeus acreditavam em ressurreição. Os gregos, outros não acreditavam em ressurreição. Não havia entre os escritos gregos nada que falasse de ressurreição. Eles tinham textos que falavam dos deuses, né, vindo habitar durante um tempo entre os homens, depois voltarem para o mundo dos deuses. Mas um homem que morreu e ressuscitou, isso não havia entre eles e também não havia entre os povos em geral. Mas os judeus acreditavam em ressurreição. E o apóstolo Pedro havia visto Jesus ressuscitar, trazer pessoas à vida, né? Mais de um.
O versículo 39. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Ou seja, era uma israelita, como tenho dito para vocês aqui, estamos tratando ainda só de missões entre israelitas. Israelitas que era uma seguidora de Jesus, ok? Era uma seguidora de Jesus e ela, vamos dizer, veio a falecer. E era uma pessoa realmente que se destacava como uma boa pessoa, né? Além de boas obras, ok? Ela também tinha esmola. Boas obras falava do comportamento dela. Sempre lembrando que obras significa ações humanas. Quando fala de obras, não fala de coisas ruins. Algumas pessoas não gostam de falar de obras porque os católicos desenvolveram o pensamento de que as obras podem purificar. Até uma obra que você faz aqui nesse mundo pode purificar um morto. Você faz algo por um morto, você purifica ele lá no purgatório. Isso é heresia. Mas nós sabemos que a Bíblia fala claramente, Tiago fala claramente, que obras, elas seguem o justificado, as boas obras. O homem que é justificado por Deus, ele muda as suas ações. No versículo 40, mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Bom, por que o apóstolo Pedro tirou a todos, não é explicado, né? Não é explicado, mas ele dobrou os joelhos, orou primeiro a Deus e depois se levantou e deu a ordem para ela ressuscitar. No versículo 41, e ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isso notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão, curtidor. Ressurreição, como eu disse para vocês, só os judeus falavam em ressurreição, e era algo que mexia com as pessoas. Ressurreição mexia com as pessoas, assim como aconteceu com Lázaro, com o filho da viúva de Naim. Você vê uma pessoa, como Lázaro estava sepultado, né? E no caso essa sendo preparada para ser sepultada, certamente vocês já estavam vendo a mudança na cor dos lábios, tudo, talvez a pele ressecando, estavam os sinais claros, verifica a respiração, não está respirando mais, já faleceu. E se essa pessoa volta à vida, é um milagre grande, até por conta, no momento que a pessoa falece, as células do corpo começam a morrer. Aqui em Todos os Santos teve uma irmã que faleceu, a irmã Elisamar Mamed, ela faleceu e depois ela até estudou no seminário, e é interessante porque ela tinha estudado no seminário, ela fez 3 anos, aí depois voltou para fazer mais 1 ano, só que nesse intervalo ela faleceu e foi ressuscitada. E ela falava: professor, o senhor me desculpe, o senhor percebe que eu sou diferente de antes, porque os médicos, no caso, falaram que algumas células do corpo dela, até células cerebrais, tinham morrido. E Deus pode, claro, fazer as células voltarem até com as células de uma criança, se Ele quiser. Mas eu falei, olha, até para testemunho, né, para a sua ressurreição, para ficar claro que você ressuscitou, ou seja, os médicos realmente disseram que algumas células do seu cérebro morreu. Não, você tem, por que Deus permitiu isso?
para que fique claro que você realmente tinha morrido e ressuscitado. Então, Deus ele age até para deixar um testemunho entre nós. Então, ela estudou e ela agora já não tinha tanta facilidade como antes no aprendizado. Okay? Então, se torna um grande testemunho para todos nós. Bom, nós temos alunos novos aqui, o irmão Alan, que a irmã Thaís. Eu sempre venho dar uma olhada aqui quando eu termino um tópico, para ver se alguém levantou a mão. Então, se quiser fazer alguma pergunta, sempre lembrando, pode dar um toque ali na mão, e aí quando eu concluir um tópico, aí eu sempre paro a gravação, né? Parei agora a gravação, para poder ajudar vocês, ok? Vamos prosseguir então. Pastor, eu estou entendendo tudinho, tá? Estou acompanhando a aula de pensado, estou acompanhando aqui na Bíblia e com a apostila que eu tenho aqui em mão. Excelente, ok. Fique à vontade se quiser levantar a mão para perguntar. Eu até gosto que os alunos participem, tá bom? Ok, pode deixar, tudo bem? Ok. Vamos agora então ao item 3.3 do material didático, ainda na página 52. A conversão de Cornélio. Está em Atos capítulo 10, versículos 1 a 48. Bom, essa conversão vai se dar em Cesareia. Cesareia já era uma cidade um pouco mais distante de Jerusalém. Eu comentei aí no livro. Olha. Cesareia ficava junto ao mar Mediterrâneo, distante uns 88 quilômetros de Jerusalém e a uns 32 quilômetros de Lida, onde Pedro estava. Cesareia foi o nome dado por Herodes para homenagear o imperador romano. Nesta cidade, Herodes construiu o primeiro porto artificial do mundo. Bom, aqui até para aproveitar para explicar para vocês por que Herodes ele é conhecido na história como Herodes o Grande. Com certeza não é por ações, por atitudes, né? Herodes era, em termos de atitude, ele poderia ser chamado de o pequeno. O homem era muito mau, mandou matar a mulher dele, mandava matar pessoas. Só como exemplo de maldade, diz a história que quando Herodes estava doente, perto da morte, ele deu uma ordem para que, quando ele morresse, matasse todos os nobres de Jerusalém, os patriarcas, os mais velhos, né, das famílias, os homens de destaque de Jerusalém. Aí perguntaram a ele, mas por que Herodes fazer isso? Que eu quero que Jerusalém esteja chorando quando eu morrer, mesmo que não seja por mim, esteja chorando por outro, mas tem que chorar quando eu morrer. Quando eu morrer, Jerusalém toda tem que estar chorando. Bom, não cumpriram essa ordem dele, mas aí dá para você perceber como o homem era louco, entre outras maldades, né? Mas ele é conhecido como Herodes o Grande por conta das obras que ele construiu. Você tem aí uma ilustração que eu coloquei no livro, retratando esse porto. Para você ter a ideia como esse porto é grande, você está vendo ali, nessa ilustração, diversos navios que entravam ali naquele porto, para você ver que era uma entrada larga, eram navios grandes de comércio que eram feitos no mar Mediterrâneo, né? E diz que esse foi o primeiro porto artificial do mundo. Ele era tão grande que até hoje você pode se pesquisar aí no YouTube, você vai encontrar, existem restos desse porto, tá bom? Construído por Herodes. O porto acabou que o mar foi destruindo, né? Mas essa daí foi uma das grandes obras que Herodes fez. Isso fazia dessa cidade uma cidade que seria muito rica, porque um porto ali facilitava o comércio. E isso fazia com que a cidade se desenvolvesse. Então, ele trouxe realmente muita riqueza para Israel. Basta ver o seguinte, aquele Muro das Lamentações, que é destaque hoje em Israel,
todos que vão a Jerusalém, eles vão até o Muro das Lamentações, tanto judeus quanto cristãos, né? Porque normalmente é considerado como o Muro de Salomão, o restante do Templo de Salomão, mas na verdade não é. Aquele muro ele foi construído por Herodes. E o que é algo para os judeus pensarem, né? O único sinal que eles têm hoje da história deles e da religião deles e do templo deles foi construído por Herodes, um homem que não era judeu, um homem que assentou-se no trono de forma indevida, porque não era descendente de Davi, ok? Mas então ele foi o único que deixou aí esse sinal, no caso falando lá do Muro das Lamentações. E aí essa ilustração mostra como Cesareia era uma cidade importante. E vai ser dessa cidade que vai partir o chamado para Pedro. Bom, antes de nós lermos o texto de Atos 10, eu coloquei aí também no livro, estamos aí na página 52, agora página 53 do nosso livro, né? A ilustração do Porto de Cesareia, eu coloquei aí também um comentário do historiador Flávio Joséfo. É um historiador que eu recomendo a vocês terem aquele livro, História dos Hebreus, de Flávio Joséfo, que ele vai contando histórias paralelas, como eu estou dizendo para vocês. Segundo Flávio Joséfo, foi nesse período que Caifás, o sumo sacerdote que julgou Jesus, foi nesse período que ele foi tirado do sumo sacerdócio, porque era Roma que decidia isso, era Herodes que decidia isso. Então, isso explica o porquê nesse período está havendo paz para a igreja. Então, veja, o historiador judeu Flávio Joséfo descreve as obras de Herodes o Grande em Cesareia. Ele diz: quis ele que as cidades marítimas ficassem livres e fizessem parte da província, a saber, Gaza, Jope, Adora e a torre de Estratão, que Herodes depois mandou reconstruir com grande magnificência, e enriqueceu com portos e belos templos, mudando-lhe o nome para Cesareia. Ok? Então, essa cidade de Estratão, ele fez então ela um centro de cultura grega em homenagem também ao imperador romano, colocou esse nome. E quando fala aqui de porto, está falando exatamente de um porto, era aquele ali, que era um porto artificial, que eu repito, foi o primeiro porto artificial do mundo. E sempre lembrando, de onde que Herodes tirou tanto dinheiro? Diz a história, Flávio Joséfo conta, que ele mandou saquear até o túmulo de Davi, porque por algum motivo os judeus guardavam, né? Tinha sido guardado riquezas lá no túmulo de Davi. Ele mandou saquear para pegar, e também ele sabia que, por exemplo, construindo o templo, iria aumentar a peregrinação a Jerusalém, e também aumentava a arrecadação. E cada templo desse que ele construía, e portos, isso fazia com que mais judeus viessem de diversas partes do mundo para Jerusalém. E também, segundo a história, ele queria que os judeus o reconhecessem como sendo o Messias. E tinha judeus que defendiam isso. Quando você lê no Novo Testamento um grupo de judeus que são classificados como herodianos, segundo a história, eram judeus que defendiam que Herodes era o Messias. Bom, foi rejeitado, né, porque realmente não tinha como, ele não era descendente de Davi, né? Bom, e depois eu comento, era uma cidade com forte influência da cultura grega e romana. Bom, agora vamos para o livro de Atos. Vamos abrir em Atos capítulo 10, vamos começar no versículo 1, que vai agora relatar a evangelização
do primeiro gentio. E aí Deus vai dar uma revelação a Pedro. Pedro vai ter que aprender, né, que o Evangelho ele deveria alcançar os gentios assim como alcançou os judeus. Mas o apóstolo Pedro, ele teve uma certa dificuldade de entender isso. Ele teve uma dificuldade, tanto que vai ter outros momentos que o apóstolo Paulo vai repreendê-lo, porque em algum momento ele vai discriminar os gentios. E depois que Jesus morreu na cruz, não existe mais separação entre judeus e gentios. E, na verdade, a era que nós estamos vivendo, ela é a era dos gentios. Lembrando que a igreja, ela começou com judeus que interpretaram corretamente as Escrituras e aceitaram Jesus Cristo como sendo o Messias. Okay? E assim podemos dizer que eles se tornaram, né, gentios também. Bom, versículo 1. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. E para vocês verem como esse homem era um homem de destaque, não é o primeiro centurião a aceitar Jesus Cristo como Salvador. Nós vimos nos evangelhos mais de um, inclusive que enviou servos para que Jesus orasse pelo seu servo que estava enfermo. Outro, ele foi até Jesus. Então, e até o centurião que estava no momento da ressurreição de Jesus, ele deu testemunho, aí pode ter se convertido, né? Mas esse centurião aqui, pelo que nós observamos, ele teria se aproximado do judaísmo. Ele teria se aproximado do judaísmo ou até do cristianismo, por ouvir falar de Jesus. Ok? Mas quando ele diz que era da corte chamada italiana, era exatamente, era uma corte, né, formada só de soldados italianos, porque era comum, né, os italianos, por exemplo, contratarem até judeus, se quisesse servir no exército romano, poderia servir. Segundo a história, a família de Saulo de Tarso, por que Saulo de Tarso tinha cidadania romana? Era um direito que os familiares dele receberam por terem participado do exército romano numa luta contra um grupo de piratas, e aí eles receberam a cidadania romana por terem participado do exército romano. Então, havia caso de não romanos participar do exército, era muito comum. Mas uma corte chamada italiana era a corte formada só de italianos. Então, esse centurião, ele era, vamos dizer, uma pessoa, vamos dizer, especial para liderar essa corte chamada italiana. O versículo 2. Piedoso e temente a Deus. Bom, eu sempre comento com vocês, que nos evangelhos, no livro de Atos, nesses diálogos, quando fala, por exemplo, temente a Deus, muitos desses casos estão ocorrendo em aramaico. O apóstolo Pedro muito provavelmente falava aramaico, e se tivesse que escrever em grego, dependia de alguém escrever em grego para ele. Tá bom? Para falar grego ou até latim, normalmente a pessoa tinha que ter uma formação acadêmica daquele tempo, né? Como era o caso de Saulo de Tarso. Então, esse homem, ele vivendo na região da Judéia, né, de Canaã em geral, ele provavelmente falava aramaico, esse centurião. Então, quando diz que ele era piedoso e temente a Deus, a mensagem que os servos vão levar, provavelmente ele diz que ele seria temente a Yahvé, Adonai ou Elohim, termos que eram utilizados na linguagem dos judeus para descrever o Deus de Israel. Ok?
ok? Porque entre os romanos, quando alguém usava o termo Deus, era um termo público, né? No caso em grego seria Theos. Quando eles usavam o termo Deus, eles eles tinham que fazer uma referência a qual Deus. Se ele era temente ao deus Júpiter, se ele era temente ao deus Apolo. Então, falar só que é temente a Deus, na linguagem dos romanos, não faz sentido. Mas, na linguagem dos judeus, estaria dizendo que ele era temente a Yahvé, a Elohim ou a Adonai. Ok? Então, ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então, ele estava orando ao Deus de Israel. Ele se aproximou, ou ele era um convertido ao judaísmo, ou até teria ouvido falar de Jesus, ok? E estava se aproximando do cristianismo, ok? Versículo 3. Este, quase a hora nona do dia, lembre-se que a hora nona é uma hora especial na profecia. A hora nona era a hora do sacrifício da tarde, era a hora da morte de Jesus. No Antigo Testamento, o cordeiro pascal ele tinha que ser sacrificado que hora? Na hora nona. Daniel, capítulo 9, ele foi revelado das 70 semanas, que hora? Está lá, na hora do sacrifício da tarde, que era na hora nona. E essa hora, por que ela era especial? Porque era a mesma hora que Deus havia encontrado com Adão e Eva após eles pecarem. Na nossa tradução, normalmente, aparece dizendo, lá em Gênesis 3:8, que eles ouviram a voz de Deus que passeava no jardim na viração da tarde, na nossa tradução. Mas ali poderia estar traduzido na hora nona. O termo hebraico Leruach Hayon significa hora nona, a mesma hora da morte de Jesus. E veja que é significativo. O primeiro gentio a receber uma revelação de Deus para se aproximar do Evangelho, aqui é considerado historicamente, todos os intérpretes dizem, a primeira conversão de um gentio. Pois bem, então este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Bom, esse homem, ele temia a Deus, e eu quero acreditar assim, que ele não tinha mais nenhum contato com outras divindades. Tá bom? Apesar do texto não dizer. Por que eu digo isso? Por exemplo, quando você lê o texto de História dos Hebreus, de Flávio Joséfo, ele conta que os romanos, eles mandavam até sacrifícios para serem consagrados a Deus, sacrificados a Deus. O imperador romano mandava. Por exemplo, Flávio Joséfo também conta que o general romano Tito, que ele estava cercando Jerusalém, quando ele começa a invadir Jerusalém e tem judeus presos no templo, ele não queria destruir o templo de Deus. Né? E como os judeus não saíam de lá, ele falou, olha, eu vou então incendiar o templo. E ele diz, esse Deus, ele não vai me castigar por ter incendiado esse templo, porque vocês não se retiram daí. Não é que ele temesse o Deus de Israel, como um israelita temia, como eu e você tememos. Não, ele temia o Deus de Israel, como ele temia todos os deuses. As cidades que eles iam conquistar, diz a história que o imperador Constantino, ele ia conquistar uma cidade
ele fazia um sacrifício àquele Deus, pedindo, olha, se tu permitires que eu conquiste essa cidade, eu vou construir um templo em honra a ti lá em Roma. Como quem diz, eu vou te engrandecer. A coisa horrível, né? Se tu permitir que eu conquiste essa cidade que é tua, né? Eu vou te engrandecer, vou te colocar como um Deus de destaque lá em Roma. Então, os pagãos, eles acreditavam dessa maneira. Esse Cornélio, eu quero acreditar que ele era, vamos dizer, alguém que estava servindo ao Deus de Israel e acreditando só nesse Deus. Ok? O versículo 7. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Ou seja, ele teve uma revelação, algo especial para um gentio. Né? Ele está agora vendo que o Deus de Israel é realmente um Deus vivo, um Deus diferente. Porque, claro, os outros deuses não tinham como falar com os homens, né? Irmã Rafaela levantou a mão? Pode falar, irmã Rafaela. Eu sei que o senhor já me tirou essa dúvida, mas surgiu ela agora de novo. Pode que eu não anotei, só anotei caminho.